Então vamos lá. Vamos falar de privacidade hoje, tá? Que é um assunto um pouco sensível, mas é, tá? Vocês vão ver que essa aula aqui vai ser meio aberta, assim, tipo, falem, tá? Falem. Apesar de que eu vou passar algumas ideias bem técnicas e bem específicas de Bitcoin em particular aqui, que é o principal tema de estudo que a gente está tratando, e algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a privacidade. Mas deixa eu definir um pouco melhor o que significa, o que a gente quer dizer quando a gente fala de privacidade, tá? Quando a gente fala em privacidade, em geral a gente está falando que o usuário ali de um sistema, eu no caso, ou vocês, sei lá quem, o usuário do sistema, eu não sou obrigado a revelar nenhum tipo de informação, exceto se eu voluntariamente quiser fazer. É isso que a gente está chamando de privacidade. Tá? É isso que eu estou chamando de privacidade. Tudo bem? E aí, e de novo, tá? Falem aí. Privacidade, Privacidade é um assunto muito sensível no seguinte sentido, tá? Todo mundo acha que privacidade importa. A sua, pelo menos. Né? Mas, por outro lado, a gente toma muito pouco cuidado com questão de privacidade. Até porque tem uma certa ideia de que se eu não tenho nada para esconder, se eu não estou fazendo nada errado, por que eu esconderia alguma coisa? Alguma informação? Né? E aqui eu elenquei pelo menos 5 motivos pelo que eu acho que privacidade é importante. Tá? E vocês vão ver que só uma delas tem a ver com, de fato, o dinheiro e o mercado ou alguma coisa assim. Tá? As outras não têm a ver com isso. Primeiro que se tu não tiver alguma noção de privacidade, eu entendo que tu também não tem como ter nenhum tipo de noção de dignidade. Não tem como ter dignidade também. Tá? Cara, assim, porque quando eu estou falando aqui de privacidade, eu não estou, repara, eu não coloquei num contexto financeiro necessariamente, alguém saber quanto dinheiro eu tenho, quanto dinheiro eu deixo de ter, o que eu tenho de patrimônio, não. Eu estou falando, inclusive, por exemplo, o que eu comi no café da manhã hoje, sacou? O que eu comprei no supermercado, sei lá, na última vez que eu fui no supermercado. Na farmácia. O que eu comprei na farmácia, exato. Entendeu? Porque a gente começa a entrar nessa seara. Uma seara muito abrangente, que às vezes eu tenho uma doença que, cara, tipo assim, me interessa, não é uma doença contagiosa, mas às vezes tem um estigma, um certo estigma ali, e eu gostaria de que ninguém soubesse disso, por exemplo. Aí cada um sabe das doenças que tem, tá? Cada um sabe das doenças que tem. Então, meu primeiro ponto é esse. Privacidade vai muito além de informação financeira ou informação econômica. Tá? Privacidade não é tratado como um direito humano, mas é muito difícil tu conseguir exercer vários outros direitos fundamentais se você não tiver alguma capacidade de manter informações privadas. Tá? Segundo motivo, a gente estava conversando aqui antes da aula, né? Tu manter segredos, em parte, é uma forma de você se proteger também. O mundo é um mundo perigoso. O mundo não é um mundo cor-de-rosa. Tá? O mundo tem maldade em tudo quanto é lugar. Tem lugares que estão piores do que outros. Tem lugares que você se sente mais inseguro do que outros. Tá? Mas a principal proteção, principalmente aqui contra roubo, furto, sequestro, e é disso que a gente está falando, tá? Ninguém nem saber que você existe para início de conversa. Nem saber que você existe, não saber que você tem bens ou que você não tem bens, não saber se você tem dívida ou se não tem dívida, não saber nada sobre você. Tá? Quanto menos as pessoas sabem sobre você, menos risco nesse sentido que você corre. Tá? Esse é o segundo motivo pelo qual eu entendo que privacidade importa.
Terceiro motivo, tá? Terceiro motivo. A gente tem uma certa confusão de que confiança envolve não ter segredos. Mas não é assim que a banda toca. Tu tem segredos o tempo todo, tá? A grande questão é, quais segredos você quer revelar num determinado contexto, tá? E é isso que a gente vai usando para modular as relações que a gente tem. Por exemplo, a gente tem eu com vocês e vocês comigo, a gente tem uma relação aqui. Alguma relação aqui. Pô, a gente tem semanas que vocês vêm aqui me escutar, eu venho aqui, a gente troca uma ideia. Tem semanas que isso está acontecendo, tá? Mas vocês não fazem muito pouca ideia de quem de fato eu sou, de quem de fato o que de fato especificamente eu penso, tá? Eu até sou relativamente transparente nesse sentido, assim, é meio fácil. Nas primeiras piadas que eu faço, já saca muita coisa, né? Mas isso é uma escolha. É uma escolha de qual tipo de relação que eu quero construir com vocês neste contexto específico aqui. Neste contexto específico, tá? E do mesmo jeito que qualquer um faz, em outros contextos eu sou uma pessoa, às vezes, completamente diferente. Completamente diferente. Tem gente que me acha... Tem gente que acha que eu sou assim, o cão chupando manga, em alguns contextos. Beleza. E é pra achar mesmo. Tá? Tem outros contextos que as pessoas me acham assim, um doce, uma pessoa maravilhosa. Tá? Assim, cara, não quer sair do meu lado. Naqueles contextos ali é pra ela achar, aquela pessoa achar aquilo ali mesmo. Tá? Por que isso é possível? Porque você tem alguma capacidade de revelar ou não informações sobre você. E repare que isso não tem a ver com dinheiro necessariamente. Eu não estou falando... Vocês não fazem ideia se eu tenho patrimônio, se eu não tenho patrimônio, como é que é o meu patrimônio, como deixa de ser, se eu tenho dívida, se eu não tenho dívida. Vocês não fazem a menor ideia sobre isso. Tá? Vocês podem chutar alguma coisa, mas provavelmente vocês estão chutando muito errado. Provavelmente vocês estão chutando muito errado. Tá? Se vocês forem chutar corretamente, vocês têm que chutar... Eu sou funcionário público. Vocês têm que chutar a média de funcionário público. Funcionário público é tudo endividado. Tá? Então... Mas repare, isso aqui não tem necessariamente a ver com bens e patrimônio. Tá? Vai muito além disso. Quarto motivo, e que se relaciona, no meu entender, com aquele primeiro da dignidade. Tá? Não tem como tu exercer várias liberdades civis se você não tiver nenhuma capacidade de privacidade. Simplesmente não tem como. Tá? E aqui eu estou falando, tanto eu ter a capacidade de controlar qual informação eu vou revelar para outros agentes privados, para nós aqui, quanto qual informação eu vou revelar para o governo. Porque se o governo... Tá gravando, né? Mas eu acho que não... Enfim. A essa altura todo mundo já sabe disso. O governo é um mal, gente. O governo não é uma coisa boa. Tá? Tem 15 anos que eu trabalho para o governo. Eu entendo do governo. Eu entendo bem de trabalhar com burocracia, coisa toda. Eu estou dizendo que não deveria ter governo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não deveria ter imposto? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que o governo é um mal. Tá? E se o governo é um mal, porra, tu tem que ter alguma capacidade de se proteger desse mal também. Eu não estou dizendo para ninguém aqui não pagar imposto, ou sonegar imposto, ou qualquer coisa que possa aparecer. Eu não estou falando nada disso. Tá? Siga o meu exemplo. Eu sou o cara mais certinho de todos, assim. Tipo, cara, tá tudo lá certinho. Às vezes eu erro um negócio, aí tomo uma multa, eu falo, pá, chato, né? Vai lá, pá, que bosta. Ninguém gosta de tomar multa e pagar imposto. Ninguém faz. Mas vai lá e faz. Tá? Ainda assim, vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo. E essa questão de privacidade está ficando cada vez pior. E a gente estava conversando aqui agora, uns alunos estavam me perguntando, onde que eu moraria e tal, não sei o quê. Cara, eu acho que assim, não tem nenhum lugar, eu acho que no mundo não tem nenhum lugar mais que presta nesse aspecto.
de vigilância e de você estar o tempo todo sendo vigiado e se auto... Você não pode mais ser você mesmo. Você está o tempo todo sendo vigiado e o tempo todo com um certo receio de simplesmente ir ali, tá ali, falar alguma coisa, entre aspas, errada, ou falar alguma coisa que alguém achou que não deveria, tá? E isso criar problema para você. E repare que isso é um baita problema, tá? Isso vai gerando um monte de disfuncionalidade. E aquilo que era o mal vai ficando cada vez pior. Professor, mas tipo, é aquela coisa que ele não deve, não tem. Porque assim, eu sei que é ótimo o governo saber o quanto dinheiro eu tenho, se eu tô devendo ou não. Mas tipo, essa privacidade, ela facilita, sei lá, facção criminosa, tráfico de drogas. Esse é o trade-off que a gente precisa encontrar algum tipo de equilíbrio, tá? Que é, quando você vem e corretamente fala assim, pô, professor, mas assim, se o governo consegue ver, ter algum nível de vigilância, ele consegue combater o crime. É verdade. Eu acho que isso é desejável. Eu acho que isso deveria acontecer, tá? Exato, mas aí a gente começa, tem várias questões que estão numa zona cinzenta, tá? E eu acho que o principal, cara, assim, tem essas frases de meio que senso comum, assim, que algumas delas são muito verdadeiras, né? Que é, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Você querendo fazer o bem, você faz o mal. Isso é mais comum do que querendo fazer o mal, você fazer o bem. Você já reparou nisso? É bem mais comum. É extremamente comum você querendo fazer o bem, querendo acertar, você errar. Fazer o mal. Não é nem só errar, tipo, foi um acidente. Não. Você ativamente faz algo perverso. Querendo fazer o bem. Tá? E eu entendo essa questão do, quem não deve não teme. Se não tiver nada, imagina que, sei lá, tomei um processo por algum motivo qualquer, mas tá tudo certo lá. Você já tomou um processo de imposto? É porque você nunca levou um processo de imposto porque alguém disse que você não pagou o imposto ou, sei lá, qualquer coisa relacionada no passado, tá? O próprio processo tem um custo. Não só um custo financeiro e tal, tem isso também. Tempo, aborrecimento, exatamente. Às vezes até bem mais do que isso. Cara, se tu for acusado injustamente de alguma coisa, isso pode destruir tua família, sabe? Você tem família destruída. Isso é algo seríssimo. Seríssimo. Tem que falar um pouco mais alto, porque agora voltou o barulho. Acontece muito com figura pública. E eu acho que figura pública também tem que ter algum nível de privacidade ali. Tá? Algum nível de privacidade. Tudo isso importa. Se importa para eles, importa para a gente também. Tá? Claro que importa. Por fim, e a única motivo mais relacionado ao dinheiro aqui, tá? Você ter algum nível de privacidade no uso do dinheiro, ou no uso de um patrimônio, ou no uso de algum recurso econômico, é um certo requisito para o funcionamento um correto funcionamento do mercado, tá? Se o teu concorrente sabe tudo sobre você, sabe os seus custos, sabe de onde quem são seus fornecedores, essa coisa toda, cara, é praticamente impossível tu concorrer. É praticamente impossível concorrer. Se tu não consegue manter segredos ali, segredo industrial, alguma coisa dessa natureza, ou segredos comerciais, tá? Tu tá sempre em desvantagem. E aqui entra o governo de novo. Tá? Esse é um dos principais motivos pelo que eu entendo que o governo não tem que se meter com empresa, em ter banco. O governo não tem que se meter com nada disso. Tá? Primeiro que ele não tem que se meter com nada disso mesmo. Ponto. Mas segundo, que é, por mais lei de sigilo que exista, proteção de dados, qualquer coisa que seja, tá? Cara, o governo tem acesso à informação privilegiada de todos os agentes econômicos. Tanto
a gente aqui que está consumindo, quanto quem está produzindo, quanto o lojista está vendendo, varejista, o atacadista. Como é que tu concorre com isso? Já parte de um esquema desleal de partida. Já parte de um esquema desleal de partida. Mas a existência dessa propriedade intelectual, favorece a inovação e tal, isso não é prejudicial no conhecimento como um todo? Por exemplo, se você tem uma empresa que tem, ela aperfeiçoou perfeitamente a ponta dessa caneta. Aham. Outra empresa aperfeiçoou perfeitamente o tubo da caneta. Aham. Se você pegar as duas tivesse acesso Sim. melhor, Ninguém me convence sobre propriedade intelectual. Até porque propriedade intelectual não é propriedade. Tá? Não é propriedade. Pô, uma construção completamente artificial. Tá? Porque só existe como você ter propriedade sobre bens escassos. Ou serviços escassos. Se não existe escassez... E não existe escassez de ideias, né? essa privacidade é a base da restrição de propriedade intelectual. Isso, mas uma coisa é propriedade intelectual, outra coisa é segredo industrial ou comercial. E aí repare que é a diferença. Uma coisa é eu ir lá, eu tenho ideia e se eu protejo, entre aspas, essa propriedade intelectual, faço uma patente, eu não estou criando mais um segredo, eu estou revelando aquela técnica ou aquela tecnologia. Esse é o, vamos chamar assim, o contrato do esquema de propriedade intelectual. Você revela a informação, mas você tem uma certa garantia de que só você pode usar aquilo durante algum tempo. Esses segredos industriais são só... Mas repare que isso deixou de ser segredo, né? Sim, mas os segredos industriais também são técnicas de produção. Mas aí é você mantendo aquilo secreto, Não seria melhor se isso fosse aberto? talvez. Todas as empresas poderiam coletivamente falar, ó, essa técnica funcionou aqui, vamos juntar essas técnicas e fazer É. uma coisa. Concordo num certo aspecto, mas por outro lado, imagina que eu tive um custo para desenvolver uma certa tecnologia e eu quero agora recuperar aquele custo. Cara, eu tive um custo. Para você desenvolver a tecnologia, você coloca o custo upfront, você já pagou o custo daquilo. Você já despendeu recurso. Entendeu? Será que não seria razoável que eu pudesse me beneficiar daquilo de alguma forma? E aí, eu entendo que sim. Mas eu entendo que a forma correta é por meio de segredo industrial, segredo comercial, e não com patente e propriedade intelectual. Na prática, sim, mas eu acho que no mundo ideal, assim, se a gente criasse um sistema seguisse essas regras, o ideal seria não. Você criou essa ideia, você vai beneficiar toda a produção, não só É. a empresa. Pode ser, mas pode não ser. Eu acho um pouco. Pera. Oi? Dependeria da boa vontade de todo mundo também. Isso é basicamente impossível de acontecer. Acho um pouco utópico. Assim, eu exerci uma função uma vez que eu tinha que interagir com o pessoal da indústria farmacêutica. Conversando com eles uma vez, eles falaram que de cada 10.000 projetos de pesquisa, um gerava um produto que era comercialmente vantajoso. Que motivação a pessoa vai ter para se saber que ele vai trabalhar em 10.000 projetos, vai descobrir alguma coisa e qualquer um vai poder copiar? Porque tem coisa que é difícil de copiar, por exemplo, quando a pessoa fala a fórmula da Coca-Cola, né? Assim, é difícil descobrir porque não é só o componente. Pode botar no espectrógrafo de massa, tudo, mas tem coisas como o processo industrial, tipo fazer a têmpera do metal, né? Assim, fazer uma receita qualquer, né? Tem a sequência dos passos, os tempos, as coisas. Mas tem coisa como, por exemplo, o software, que é facilmente copiável, entendeu? Você pode ver, pode copiar os algoritmos, as coisas. Então, assim, é pegar e copiar, não tem dificuldade nenhuma. Então, se não tiver uma proteção, que motivação a pessoa vai ter para fazer isso? Ah, eu quero... Agora, o meu entendimento é que essa proteção ela não tem que ser por uma via legislativa. Eu descobri alguma coisa aqui e eu quero manter aquele segredo comigo. Agora, repare que isso é bem difícil de executar na prática. Imagina que eu, sei lá, tenho uma indústria, sei lá, farmacêutica, e eu tenho milhares de pessoas trabalhando ali num certo processo, às vezes, né? Como é que eu faço para manter isso em segredo ainda? Entendeu? Aí todo esse mundo de contratos, eu acho que esse é o caminho. Mas é um contrato entre eu e você. Você se comprometeu comigo, eu falei, eu vou te mostrar como é que faz alguma coisa, e você se compromete comigo que tu não vai, não vai usar isso para uma indústria própria, não vai mostrar isso para um concorrente meu, não vai, entendeu? E a gente estabelece no contrato essa relação.
O mercado não é tudo, é verdade. Que a pesquisa seja motivada só por interesse econômico. Mas a pesquisa não é motivada só por interesse econômico. Mas, por exemplo, nessa Não, mas aqui existem Mas duas vertentes. a pesquisa não é motivada só por interesse econômico. Mas é ingênuo você achar que não existe o interesse econômico por trás da pesquisa. E que isso é indissociável dos outros interesses por trás da pesquisa. Qualquer pesquisa. não seria melhor para a pesquisa, se tivesse menos mercado, mais pesquisa independente, por exemplo, pelo Estado, por alguma outra instituição? Mas a pesquisa que é, por exemplo, financiada pelo Estado não é uma pesquisa independente. Pois é, não seria melhor integrar isso, tirar isso do mercado e colocar em outro lugar? Colocar em qual lugar? Não sei, criar um lugar, porque assim, eu acho que essa restrição do conhecimento atrapalha muito, né? Assim, vamos supor que uma empresa foi lá e criou um remédio, que é o que acontece muito no tratamento com câncer, por exemplo. Você criou um remédio ali que funciona para não sei qual caso. Mas ainda assim você tem um remédio. Você salvar a vida de uma pessoa, assim, ninguém, você custa milhões. Uhum. Não seria melhor esse conhecimento fosse aberto? Ali talvez ele não existisse, porque não haveria motivação para criar. É. É teoria dos jogos ali. Pois é, eu acho que a gente tem que focar em encontrar um sistema que tirasse essa motivação. Assim, porque realmente o Estado, né, que seria esse ente, ele é um mau gestor, principalmente para motivação. Qual é a figura que a gente tem normalmente, né, de um funcionário público? Alguém acomodado. Acomodado, uma pessoa acomodada. Né? Não é uma pessoa dinâmica, que quer já se tem. empresário, a Seria pessoa. interessante a gente reformar o Estado para tirar essa parte. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente vai para uma linha que não é o que eu queria explorar aqui, tá? Mas repare, isso tudo é para trazer e olhar e falar assim, cara, essa questão de diversidade, isso toca, repare, isso toca várias outras discussões que aparentemente estão desconectadas com essa ideia de privacidade, tá? Tudo isso para dizer que, sim, privacidade importa, tá? Mas eu quero começar a ir para um contexto mais, tá? Tipo, e no contexto dos protocolos que a gente está estudando, tá? Como é que funciona isso? Qual é o estado de coisas, tá? E o que a gente pode fazer a respeito? Que essa é, acho que é a grande questão, tá? Eu vou trazer aqui vários termos para tentar deixar a coisa um pouco mais direcionada para a discussão da comunidade, tá? Primeira coisa é uma diferenciação entre o que é anonimato e o que é pseudononimato, tá? Um pseudônimo é um nome falso, nada mais do que isso. Um nome falso, tá? Então, vocês sabem meu nome é Edil. Não escondo isso de ninguém. Tem lugar que eu chego, que alguém pergunta meu nome, como é que é teu nome? Sei lá. Hoje eu sou o Pedro. A pessoa não precisa saber meu nome. Ponto. Hoje eu sou o Pedro. Amanhã eu sou o João. Depois de amanhã eu sou o Rafael. Se a pessoa não precisa saber quem eu sou, ela não precisa saber quem eu sou. Tá? Eu até, eu sou super tranquilo com isso, super tranquilo, tá? Tem gente na minha família que fica putíssimo quando eu faço isso, tá? Putíssimo. E eu falo assim, cara, a pessoa não precisa saber quem eu sou, véio. Ela não precisa saber meu nome. Ela precisa saber algum nome ali para poder falar comigo naquele momento e pronto. Depois nunca mais vou ver aquela pessoa, nunca mais vou interagir com ela. Tá? Pronto, só isso é um pseudônimo, tá? E você pode ter vários motivos para usar um pseudônimo. Não só aqui, tá? No mundo de dinheiro e tal, mas pode ter vários motivos. É bem comum, entre aspas, mas é relativamente comum no mundo das artes. Ter um quadro ou ter alguma obra literária que foi escrita por uma pessoa e durante anos ninguém sabia quem era aquela pessoa. Mas tem lá o nome de alguém, mas é um nome falso, tá? Às vezes se descobre quem é, às vezes não se descobre quem é, tá? Não precisa ir muito longe. Meio que, cara, assim, a internet é a terra do pseudônimo. Quando você vai lá no Twitter, o que é o teu nome, entre aspas? É aquele arroba lá, arroba alguma coisa, é o handle que você escolhe. O meu é meu nome mesmo, tá?
Mas entra lá no Twitter, lá no X agora, e tu vai ver que o que mais tem é, tipo, os nomes mais estranhos de você pensar. Tipo, um monte de letrinha, assim. Tá? Entra lá no servidor do Discord lá, que vocês vão ver, todos vocês aí também, todo mundo, em vários de vocês que eu olho e falo assim, a maioria, que eu olho e falo assim, cara, eu não faço a menor ideia de quem é essa pessoa. Eu preciso ir lá e perguntar. Normalmente eu não perguntaria, não me interessa. Tá? Aqui no contexto daquele Discord, da disciplina, eu preciso perguntar por quê. Porque se você tiver alguma dúvida comigo, eu preciso te dar uma nota e tal, às vezes corrigir uma nota sua, eu preciso saber quem é você mesmo, para colocar no registro oficial. Tá? Mas repare, e essa é a ideia do pseudônimo. Tá? Agora repare que, quando eu estou usando pseudônimo, eu não estou escondendo a minha relação com as coisas e os meus atos ao longo do tempo. Eu simplesmente estou escondendo meu nome ali, ou a minha identidade de alguma forma. Mas eu não estou escondendo o caminho do que as coisas estão fazendo. Tá? Eu não, de alguma forma, não estou escondendo isso. Eu estou deixando esse rastro em aberto ali. Tá? Ao contrário de quando a gente está falando de um sistema que tem, de fato, te dá alguma garantia de anonimidade, de você ser anônimo. Você ser anônimo, não só você esconde, você consegue esconder a sua identidade, como você não revela nenhum ações ligadas ao longo do tempo com aquela mesma identidade. Tipo, você só vê um snapshot aqui, um outro snapshot ali, mas você não consegue relacionar aquilo com a mesma entidade, assim, com a mesma pessoa, tá? Com o mesmo agente. Essa é a ideia de anonimato. Repara que é um requisito muito mais forte do que o pseudônimo. O pseudônimo é simplesmente você ter um outro nome ali que pode ser que ninguém saiba quem é, pode ser que saiba, tá? No caso do Bitcoin, o Bitcoin está muito longe de ser um sistema anônimo. Muito longe de ser um sistema anônimo. Mas o Bitcoin é um sistema pseudônimo, tá? Onde os pseudônimos, aqui eu coloquei como as chaves públicas, onde você vai lá e usa uma chave pública para se identificar no sistema. Mas, na verdade, o pseudônimo do Bitcoin é um pouquinho mais complicado, que tem a ver com quais os contratos... Lembra aquela história da transação de Bitcoin, tem entradas e saídas, e nas saídas a gente escreve os contratos, né? Que é as condições que alguém tem que cumprir para poder gastar aquele dinheiro. Aquilo é o pseudônimo do Bitcoin. Aquele contrato que está ali. Tá? Diga. Professor, mas a existência do page, do script hash, no meio que muita coisa anonimada, eu posso colocar um lixo no final do script e só consome esse lixo. A gente vai ver que mesmo atrás de um hash, você consegue traquear o caminho do dinheiro no sistema. Por isso que a gente não pode dizer que é um sistema anônimo. Porque num sistema anônimo eu não consigo ligar um fato em algum momento no tempo com um outro fato num segundo momento no tempo, ligar ao mesmo agente, mesmo que eu não saiba quem é, por trás do pseudônimo. E então, repare, isso não é anonimato, tá? Isso é pseudônimo. Mesmo sem KYC? Mesmo sem KYC nem nada disso. A gente vai falar sobre KYC hoje também, tá? Esses são os dois conceitos chaves aqui, tá? E no Bitcoin, a gente tenta construir soluções de melhorar, chegar mais próximo dessa propriedade de anonimato, tá? A gente tenta chegar um pouco mais próximo do que isso, mas por design é praticamente impossível você ser anônimo no Bitcoin, até pela própria natureza aberta dos dados, tá? Ao contrário de outros sistemas. Por exemplo, Monero tenta ir num caminho de anonimato mesmo, tá? De você não conseguir linkar duas transações que são do mesma pessoa, do mesmo agente, você não consegue nem saber o que aconteceu ali no meio do caminho. A ideia é por aí, o conceito, tá? Ou pelo menos o objetivo. Hã? O que é secret? Não conheço. Monero aperfeiçoado. Pode ser, o pessoal de Monero não vai gostar dessa expressão, Monero aperfeiçoado. Pergunta. O que vocês entendem de ideologia que eu as pessoas que dizem que Bitcoin está você fazer uma sociedade de reputação, mais ou menos assim. Fala um pouco mais sobre isso. Tipo, você realmente conseguir
traquear os nós e se o nó estiver ligado a uma transação assim, suspeita, você consegue traquear ele. Peraí, volta no começo, porque eu não entendi o ponto principal. Sociedade baseada em reputação. O que tem? O Monero não vai fazer isso. E o Bitcoin foi boicotado. Uma sociedade baseada em reputação. Eu gosto dessa ideia, mas talvez a gente tenha que conversar isso num segundo momento. Conheço gente, inclusive, trabalhando nesse tipo em projetos dessa natureza. De Web of Trust e coisas dessa natureza, tá? Enfim, seguindo aqui. Basicamente, a gente vai ter duas... assim, primeira coisa que dificulta anonimato nos sistemas, ou facilita você ter anonimato nos sistemas, é o fato das informações estarem públicas ou não estarem públicas, tá? No caso do Bitcoin, e na maioria das criptomoedas e dos criptossistemas, tá? As blockchains, elas são completamente públicas e transparentes. Você vai lá e tem acesso aos dados a qualquer momento. Tá? Inclusive Monero. A blockchain de Monero também é lá e é aberta, e você vai lá e baixa os dados a hora que você quiser. Tá? E vê os dados permissionless também para ver os dados. Tá? O problema é que se você consegue ver todos os dados, você também consegue analisar aquilo lá. E a gente vai ver várias heurísticas de análise de dados para descobrir o que está acontecendo ali, tá? Primeira pergunta que eu queria colocar para vocês é: por que a gente faria isso? Por que o Bitcoin e outras criptomoedas são abertas assim? Ao contrário do sistema tradicional, sistema de banco, você não vê as informações do banco. Que é para que seja possível cada um dos participantes validar todo aquele histórico de transações. Se eu não te mostro as informações, você não consegue validar de forma independente. E aí você precisa de confiar no validador, que é, por exemplo, o que acontece no banco. Você confia que o banco vai fazer o trabalho dele correto, mas você não consegue nem verificar que o banco está fazendo o trabalho dele correto. Tá? Que começa a ser uma questão em moedas que que tem essa preocupação maior com o anonimato. Monero, por exemplo, tá? Eu não vou entrar em detalhes de como é que funciona o Monero, mas na transação de Monero, você não consegue ver o valor que está sendo pago, você não consegue ver, mesmo que você pega os dados lá da transação, tá cifrado aquilo ali de alguma forma e só o recebedor daquele dinheiro consegue ver o valor, e obviamente quem está pagando, mas em princípio, um terceiro não consegue ver o valor do pagamento, tá? E você também não consegue ver as chaves que estão sendo usadas para pagar, as chaves que estão sendo usadas para pagar essas coisas, tá? O recebedor vê, o pagador vê, mas os terceiros não conseguem ver. Tem um esquema de validação, tá? Tem um esquema de validação que é baseado em prova de trabalho também, para poder essa coisa funcionar. Por isso que eu falei, a gente não vai entrar em detalhes de como é que funciona, é bem interessante na real. A gente não vai entrar em detalhes de como é que funciona. Mas tem um probleminha, que é... Tem uma pegadinha nessa coisa, que é... Se eu não consigo... Eu sou um terceiro. Eu não estou participando de uma transação, por exemplo. Como que eu, terceiro, posso validar uma certa transação ali? Tá? Por isso que é uma questão um pouco mais complicada no Monero, essa questão aí. Vai ter essa ideia do validador, só que é bem mais difícil você validar o trabalho do validador. O validador é minerador também e é prova de trabalho também, parecido com o Bitcoin. Tá? Mas é bem mais difícil você, do histórico da coisa, olhando o histórico da coisa, descobrir se aquilo foi validado corretamente. É bem mais complicado isso. Tá? Essa a escolha de design, de arquitetura, que normalmente é feita nas blockchains. Já que a ideia é ser permissionless, trustless. Quer dizer que, então, cada um tem que ser capaz de, independentemente, validar aquilo a qualquer momento do tempo, inclusive. Em qualquer momento do tempo, inclusive. Tá? Só que isso vai ser um desafio para a privacidade. Afinal, os dados estão todos públicos. Os dados estão todos públicos ali. Tá?
Próximo ponto aqui, conceito que está relacionado com essa ideia de privacidade, mas não exatamente é privacidade, tá? Mas vocês vão ver que tem uma relação muito forte já, que é a ideia de fungibilidade, tá? Algo é fungível quando você, entre aspas, não consegue diferenciar uma unidade da outra, daquela mesma coisa, daquela mesma coisa ali, tá? Por exemplo, se eu te der se eu botar 2 barras de ouro aqui agora na minha frente, tipo, cara, ouro é ouro. Se você tiver uma certa garantia de que tem a mesma pureza de ouro naquelas barras, você consegue pesar e tal, não sei o que, tipo, cara, não importa se eu falar pra você, escolhe uma, tanto faz a barra que tu pega, tá? Ou se tu pega uma barra ou 2 barrinhas menores, mas tem a mesma quantidade de ouro. Ouro é ouro, tá? É extremamente fungível nesse aspecto. Algo que é o completo oposto. É algo que é muito único. Por exemplo, você pega uma pintura, sei lá, um Rembrandt da vida, tá? As joias do Napoleão que foram roubadas aí essa semana, né? Bom exemplo, tá? Repare, aqueles ali são itens únicos. Não existe nada como aquilo no mundo, tá? Aquilo é o contrário do fungível, é o totalmente infungível. Aquilo é único e não tem nada que substitua aquilo, tá? Mesmo que, e do ponto de vista, repare, mesmo do ponto de vista econômico, pode ser que você possa falar numa certa compensação. O museu tem um seguro e ele vai pagar o equivalente ao que seria o valor econômico daquilo em dinheiro. Mas repare que isso não substitui aquilo, tá? Uma coisa não é substituível pela outra. Essa é a ideia de algo não fungível. Hã? A vida? A sua vida é a sua vida, cara. Tipo, é totalmente não fungível, tá? Vocês podem pensar em vários exemplos. Eu coloquei 2 extremos aqui. Mas a maioria dos bens que vão servir como dinheiro, eles têm alguma característica de fungibilidade. É importante que o dinheiro seja fungível de alguma forma, tá? Que o meu dinheiro não seja melhor ou pior do que o seu dinheiro. Que seja simplesmente dinheiro. Cheguei lá com uma nota de 20 para comprar, sei lá, café de manhã, tem que valer o mesmo tanto que a nota de qualquer uma outra nota de 20 que tiver em circulação, tá? Essa é a ideia de... Repare que isso é uma propriedade interessante, desejável para o dinheiro. Essa ideia de fungibilidade, tá? Eu coloco 2 coisas para vocês aqui, 2 perguntas, tá? Dinheiro fiat é fungível? Dinheiro fiat que você chega lá para comprar reais aí. Reais para comprar na lojinha qualquer. É fungível? É? Quando? Quão fungível? É absolutamente fungível? Totalmente fungível? Se você chegar com uma nota lá no comércio, a nota toda amassada e rasgada, assim, faltando um pedaço e ela tá toda rabiscada. É uma nota de R$1, sei lá, nota de R$10 ainda. Ou tu vai comprar, porra, aí é sacanagem com o lojista, né? Tu vai comprar um carro de 100 e poucos mil reais com moeda de 10 centavos. O lojista provavelmente vai olhar pro teu carro e falar, velho, você tá de brincadeira comigo. Uma cédula marcada, foi paga no resgate, foi número de... Dinheiro fiat é fungível? Repare que é bastante fungível, né? Você chega lá com dinheiro, a pessoa não se recusa assim a te pagar. É relativamente raro, tipo, alguém recusar a receber dinheiro. Eu posso dizer que uma obra de arte que a princípio a gente considera como totalmente não fungível, ela passa a ter um pouco de fungibilidade se eu tivesse que escolher entre ela e uma outra coisa não fungível. Não. São bem atípicas, assim, você tem que escolher entre as joias do Napoleão ou essa obra de Rembrandt, e a que você escolher vai ficar com você e outra você destruir. Não, uma coisa não passa a ser fungível porque você tem que escolher entre uma ou outra. Isso é uma escolha, né? Mas aí não passa com um certo valor de algo passa a ser trocado, assim, O fato de você trocar uma coisa pela outra não é o que torna aquilo fungível. A fungibilidade é a propriedade de você não
de você ter pouca diferenciação entre duas cópias, entre aspas, daquela coisa. Eu acho muito contextual também. Por exemplo, É bastante contextual, claro que é. no mercado de arte, né, eu acho que em muitos contextos obras de arte são perfeitamente fungíveis. O pessoal que está comprando lá nem viu nada, né? Só tá, isso aqui Não, mas aí é só uma troca, assim, tipo, é um quadro específico. nesse mercado seria influível, porque assim, você pode estar trocando um quadro X, Y, mas só importa no valor. Mas vamos voltar pro dinheiro aqui. Você está pensando mais no valor de troca do que na fungibilidade. Se a coisa é única, por definição, ela vai ser infungível. Ao contrário de, sei lá, entre as uma obra de arte que é feita uma produção em série, por exemplo. Até isso é difícil, tem pouca fungibilidade. Por exemplo, você chega alguém que fez uma série, sei lá, ele fez uma nessa história de novo da obra de arte. Alguém fez alguma coisa com uma prensa, assim. Sei lá, com uma xilogravura ali, alguma coisa, né? A figurinha da Copa do Mundo, né? Tipo, mas, repare, mas, por exemplo, imagina que eu fiz uma edição limitada de uma xilogravura, alguma coisa, sei lá, fiz 100 unidades. E aí, imagine que eu não numerei essas 100 unidades. Tem pouca fungibilidade entre elas. Aliás, tem bastante fungibilidade entre elas. É difícil, assim, entre elas ali, é tudo meio que a mesma coisa, tá? Agora, repare que o fato de eu numerar elas, esse aqui é o número 1, esse é a 2, e essa aqui é a 100. Já torna elas bem menos fungíveis. Porque às vezes a primeira é mais importante, por qualquer motivo que seja. Você passa a ter uma diferenciação entre essas duas coisas, tá? Óbvio que é bastante dependente do contexto. Mas deixa eu voltar para o dinheiro, tá? Quero ir nessa linha de, o dinheiro é fungível. O dinheiro que a gente usa normalmente, tá? Não estou falando de Bitcoin, nem criptomoeda, nada disso ainda, tá? É fungível mesmo? Se já chegar em algum lugar que a pessoa não queria receber dinheiro, só queria receber pagamento no Pix? Hã? Não é dinheiro do mesmo jeito? Teoricamente não é dinheiro do mesmo jeito? Não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Mas é ilegal no Brasil você se recusar a aceitar dinheiro vivo. Assim como é hoje, mais recentemente, é ilegal você se recusar a receber Pix. Pagamento em Pix. É ilegal você se recusar. Mas eu tenho certeza que se já chegar em algum lugar que a pessoa não queria receber em Pix, queria receber em dinheiro vivo. Muitas vezes por questão até de segurança, né? Para ela não ficar segurando aquele dinheiro e ser assaltada. E no caso aí é receber Pix e não receber dinheiro, né? O professor, tipo, lá no ônibus, só vai com um cartão assim, Lá no ônibus. Se você tentar entrar no ônibus aqui em Brasília, eu acho que não recebe dinheiro de jeito nenhum, né? Então, dinheiro é fungível. Quão fungível é o dinheiro que a gente está usando hoje? É bastante fungível, tá? É bastante fungível. Claro, para variar. Tá? Mas repare, é bastante fungível nesse sentido. Tá? Agora, de onde vem a fungibilidade dessa coisa? Do dinheiro fiat? Vem das leis. Vem daquilo que você é permitido ou não permitido fazer com aquele dinheiro. Em princípio, tem a lei falando, não pode se recusar a receber Pix. Não pode se recusar de receber dinheiro físico, dinheiro cash, né? Tipo, notas de real, tá? Em princípio, Pix e dinheiro físico, pela lei, elas são duas coisas completamente são fungíveis, assim. Não era para existir diferença, tá? Mas repare que uma coisa é o que está na letra da lei, outra coisa é o que acontece de fato no mercado. As pessoas indo lá e trocando e usando aquele meio de pagamento, tá? Tem bastante diferença você pagar alguma coisa com dinheiro vivo na mão ali e receber com Pix. Muitas vezes você chega num lugar e a pessoa não quer receber dinheiro vivo, não é nem que ela não queira receber o dinheiro. É porque ela começa a se perguntar, de onde que vem esse dinheiro? Porque é estranho você andar com uma pasta de dinheiro, né? Você chega lá para comprar o carro com as moedinhas de 10 centavos. Claro que é estranho. Ou mesmo chegar com uma maleta. Ou com uma maleta com um monte de nota de 10 reais lá. Ou sei lá onde é, tá? Claro que é estranho, não é estranho? E aí a gente vai voltar a esse assunto de com quem que a gente está trocando. Essa coisa importa. O contexto da troca econômica importa, tá? Bitcoin.
Bitcoin é fungível? É quanto fungível? Dentro de uma transação, os bitcoins que já foram desbloqueados são Aqui eu gosto mais dessa linha aqui. Como é que funciona mesmo a ideia? Quando você tem um Bitcoin, o que isso quer dizer? Quando eu falo assim, eu tenho um Bitcoin, o que eu quero dizer? Que eu consigo desbloquear uma saída de um Bitcoin. Não. Está quase lá. Mas não é exatamente isso. Quando eu digo que eu tenho um Bitcoin, quer dizer que eu consigo... O que eu quero dizer de verdade é que... Vocês estão na minha tela, né? Tá. O que eu quero dizer de verdade é que eu consigo criar uma transação que tem um BTC financiando essa entrada dessa transação. É isso que quer dizer quando eu falo, eu tenho um Bitcoin. Agora repare que isso pode significar, isso pode ser feito de várias formas. E todas elas significam eu tenho um Bitcoin. Essa aqui é uma forma de financiar uma transação com um Bitcoin. Eu posso fazer uma transação que está entrando meio BTC aqui, meio BTC aqui. Eu posso ter uma transação que está entrando 2 BTC aqui. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Tudo isso é sinônimo quando eu falo eu possuo um Bitcoin, tudo isso aqui serve, né? Tudo isso aqui serve. Eu estou querendo me referir a todos esses casos aqui juntos. Tá? Agora eu pergunto para você. Fazer isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui? Hã? O efeito monetário é o mesmo, o efeito contábil é o mesmo. Mas é a mesma coisa fazer uma coisa ou a outra coisa? Hã? É a mesma coisa fazer uma coisa ou outra? As moedas que eu estou gastando são diferentes. E repare, eu consigo diferenciar as moedas. Cada moeda no sistema é única. Ela é tão única que, na hora de falar assim, eu estou gastando um BTC aqui nessa uma entrada, o que eu falo? Eu coloco o TXID da transação que criou aquela moeda, e eu coloco o índice, que é qual é a saída, naquela transação qual é a saída específica que eu estou tentando gastar. E eu só posso gastar isso uma vez. Cada moeda no sistema é única, e ela é diferenciável umas das outras. Eu só faço, por exemplo, diferente da moeda fiduciária. Se eu quero, por exemplo, comprar um carro com moeda de 10 centavos, certo? Uhum. Eu estou gerando para aquele vendedor uma moeda, eu estou gerando para ele moeda de 10 centavos. Uhum. O vendedor é ruim nisso. No Bitcoin é um pouco diferente, porque assim, eu posso gerar o mesmo valor para o meu vendedor, para o cliente, independente da entrada. Se eu usar 1000 moedas de um satoshi, para a pessoa não faz diferença. Sim, concordo com você. O pagamento que eu faço aqui, por exemplo, imagina que eu vou pagar, sei lá, separar em 3 partes, mas as 3 partes vão para a mesma pessoa. Para endereços controlados pela mesma pessoa. Para ela, do ponto de vista contábil, é a mesma coisa de fazer tudo sair para uma saída só. Não é isso, se a gente concordou, eu concordei com você, a minha saída é um Bitcoin, uma saída só de um Bitcoin. Tá? Uhum. Para mim não importa qual foi a entrada. Nossa entrada é fungível. Aí é que tá a pergunta. Vamos lá. Para você não importa qual foi a entrada? Se eu disser para você que esse dinheiro aqui, e aí começa a questão. Se eu disser para você que esse dinheiro aqui foi pagamento de um bloco de cocaína que alguém vendeu ali em algum lugar. Você está recebendo dinheiro. Você está recebendo dinheiro. No mundo Fiat, se eu chegar para você com 100 mil reais para te pagar, pra você comprar um carro, por exemplo. Você concorda comigo que se eu falar para você, porra, não é nem roubei. Isso aqui é dinheiro que eu peguei vendendo droga. Você concorda pra você que vai ser estranho pra você, você olha e fala assim, porra, velho, acho que eu não quero fazer esse negócio. Tá? Mas, olha a questão. Imagina que você vai lá e faça um negócio. Você fala assim, pra mim dinheiro é dinheiro. Eu não tô fazendo nada errado. Eu tô sendo pago
Não me interessa a origem do dinheiro. Se eu estou sendo pago, eu estou recebendo dinheiro e eu estou entregando o bem. Acabou. A minha relação está limpa e tranquila. E repare, é muito difícil você rastrear aquele dinheiro, porque depois que misturou o dinheiro com outro dinheiro. Tá? Aqui não é assim que funciona a brincadeira. Porque se eu falar para você, esse BTC aqui veio de, sei lá, tráfico humano. Sei lá. Alguma coisa que a gente olha e fala assim, cara, isso aqui não deveria... Eu estou usando algum exemplo bem forte, que é para falar assim, que é para porque a gente vai concordar, todo mundo, que isso está fora da zona cinzenta de se a gente deveria fazer alguma coisa a respeito ou não. Aqui eu acho que a gente vai ter uma concordância muito forte de que, cara, se alguém fez essa parada, não interessa onde foi parar esse 1 BTC aqui que é de algum ilícito muito grave desses. A gente tem que ir atrás desse 1 BTC aqui e tirar ele, tipo... Não é nem tirar de circulação. Esse 1 BTC aqui tem que ser... Tipo, isso aqui não pode ser usado. Você pode voltar lá atrás, sei lá, refazer o primeiro listo, que todo dinheiro ele tem uma parte, ele está listo. O conceito de lavagem de dinheiro vem disso, né? Você Vem. dinheiro listo e lavar no dinheiro, lavar no sistema formal. Isso. Então, em algum momento, esse Bitcoin foi lícito. Então, seria o ideal não cancelar, você voltar lá atrás quando ele era lícito de fato e não foi utilizado por alguma Mas eu não tenho como voltar as transações, né, aqui no sistema. Você tem como fez esse caminho. Foi esse nó aqui, o primeiro que deu para o ilícito, Aham. e aí esse lícito deu para esse lícito. Uhum. Então esse daqui fez o errado, né? Então você volta o dinheiro para esse cara. Isso. Mas repare que imagina que a gente tá nesses alguma coisa assim. Alguém olhou e falou assim, sei lá, a polícia identificou que essa uma moeda que eu estou tentando usar aqui, isso aí tem lista da OFAC sobre isso, que é onde eu ia chegar. Vamos imaginar que eu identifiquei, foi nessa transação que alguém foi pago por alguma coisa que não deveria e recebeu esse 1 Bitcoin. Tá? Eu sei qual é a UTXO que o criminoso recebeu aquele pagamento ali. Tá? Eu sei. Vocês concordam comigo que vocês já entenderam como é que funciona o protocolo? É trivial você marcar isso, identificar que essa uma moeda aqui é fruto do crime. Essa uma moeda. E aí eu começo a ter um problema, porque olha só, a gente vai ver como é que a gente rastreia isso hoje, tá? Enquanto eu estou meio que dentro do sistema, aqui dentro do sistema, não tem muito que eu posso fazer além de traquear o caminho do dinheiro, como a gente vai ver. Mas vocês concordam comigo que alguma hora isso aqui vai virar alguma coisa que vai sair do mundo, desse mundinho aqui, desse protocolo, e vai ser alguma transação econômica no mundo físico, tá? E hoje em dia, pelo menos, ainda hoje, é intermediada por alguma moeda fiat, tá? Normalmente o caminho isso aqui vai para alguma corretora, e essa uma corretora te dá dólares, ou te dá euros, ou te dá alguma outra moeda para você poder gastar. Você, de fato, fechar uma compra, alguma coisa. É raro ainda ter compra grande, transação grande, usando Bitcoin de fato. Tá? E aí, repare que, quando eu estou no mundo Fiat é o outro planeta, cara. O governo tem controle praticamente total ali naquela brincadeira. Se for um banco, se for uma corretora, manda parar o dinheiro ali e ficou parado. Nenhuma empresa que eu conheço, por mais libertário que seja o dono da empresa, vai se recusar a cumprir uma ordem do governo. Principalmente uma ordem que envolve dinheiro. Lavagem de dinheiro, ou algum tipo de tráfico, alguma coisa assim. Não existe. Não conheço. Desconheço. Acho que realmente sim, não existe, tá? Repare, Bitcoin carece muito dessa questão dessa propriedade de fungibilidade, tá? Em algum sentido mais abstrato, um Bitcoin é igual ao outro. Mas quando a gente para olhar como o protocolo funciona, cada uma moedinha é uma moedinha. Separada e identificável. Oi? Tem número de série, por exemplo, no dinheiro Fiat. Tem número de série. Mas e quando eu faço um Pix para você? Depositei R$1.000. Aí na sua conta agora tem R$2.000.
quais dos R$1.000, daqueles seus 2.000 é, tipo, sabe, assim, misturou tudo num bolo só. Hã? Mas o Pix é também um sistema, o Pix não é um sistema baseado em UTXOs, em moedas que nem esse aqui. O Pix é um sistema baseado em balanço. Uma vez que você consolidou o balanço, tá feito. Inclusive, com dinheiro, mesmo sendo número de série, não é uma operação integral da transação, você verificar esse número de série. Sim. Você pega a nota e Repare que o dinheiro físico tem número de série. Mas ainda assim, tipo, na transação você não para pra olhar e anotar. até tem algum nível de rastreamento ali e tal, mas sim. O nível de rastreamento que você tem é, tipo, essa nota aqui saiu do banco da Casa Moeda em tal dia, ele foi para tal banco e daquele banco fulano de tal sacou. Mas fora isso, não tem muito além disso. Todo mundo ok? Repare que Bitcoin tem em algum aspecto um nível de fungibilidade muito alto, quando a gente só está falando em abstrato. É Bitcoin, é Bitcoin. Meu Bitcoin não vale mais que o seu Bitcoin, sim. Mas quando a gente vai olhar no nível do protocolo especificamente, aqui, é bastante não fungível. Cada uma das moedas é única. E só pode ser usada uma vez. Só pode ser usada uma vez. Eu preciso saber cada uma das moedas, o que ela é. Que moeda que ela é. Tá? Essa é a ideia de fungibilidade. Seguindo. Vamos falar então de o que você faz que revela informação sobre você, ou vai revelando informação no sistema, tá? O primeiro mecanismo de perda de privacidade, assim, mais elementar de todos, é reutilizar endereço. Reutilizar endereço é você usar a mesma chave pública para receber pagamentos, tá? Por quê? A blockchain é aberta, eu consigo ir lá e rastrear quanto um certo endereço recebeu de fundos e quanto que ele pagou de fundos. E eu vou mostrar isso agora para vocês, tá? Eu vou usar como exemplo, tempo.space. Tá visível aí para vocês, eu acho, né? Se a internet colaborar comigo aqui, mas... não vai funcionar? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Quando é um dinheiro sujo assim no governo hoje, o que ele faz? Qual dinheiro sujo? Tipo, sei lá, descobri que esse dinheiro aqui é de tráfico de drogas, você vê, sei lá, o que ele faz? Eu não sei o governo brasileiro, mas o governo americano tem um órgão chamado OFAC. Eu não lembro o que significa. É o mesmo dessa história que aplica a sanção magnética aí, que tá famosa agora, né? E uma das coisas que ele mantém é uma lista de UTXOs na rede do Bitcoin, em outras redes também, mas principalmente na rede do Bitcoin, que a gente chama de tainted, né? Elas estão marcadas. Taint é tipo uma mancha, uma sujeira. Se você tentar usar isso com alguma empresa americana, essas empresas elas são obrigadas a bloquear aquele fundo ali. A maioria delas é banco ou corretora. Então, se você mandar uma UTXO dessa para uma corretora dessa, essa corretora vai travar e vai falar para você, tipo, cara, perdeu. Eu não vou te pagar isso aqui. Perdeu mesmo. E eu vou avisar que isso aqui é seu. Vou avisar para o governo americano que isso aqui foi você que fez. Aí o que o governo vai fazer... Eu não faço a menor ideia. Todas as corretoras do mundo, em princípio, usam essa afirmação muito forte, né? Todas não, é grande parte, vamos dizer assim. Todos os business sérios que eu conheço respeitam essa determinação, mesmo fora dos Estados Unidos. Vamos aqui, ó. Deixa eu... Esse aqui é o... Voltando ao contexto, tá? O bloco 170 é onde tem a primeira transação de Bitcoin de verdade da história, que eu mostrei para vocês aqui mais para trás, né? O Satoshi pagou, fez essa transação aqui de 50 Bitcoins, pagando 10 para o Ralphine e 40 para si mesmo, de troco. Como é que o senhor chegou até aí com a sua produção
Eu fui lá no mempool space, botei 170 aqui para ir para o bloco 170. Eu sei que é esse bloco. Não, o bloco de Gênesis é o 0. Eu sei que no 170 é onde aconteceu essa primeira transação. Se você for olhar todos os outros blocos, só tem Coinbase Transaction. Tá? Se eu clicar no endereço aqui, ó, que é o endereço que eu sei que é do Satoshi, olha o que o Satoshi está fazendo, tá? Tá meio difícil de ver. Agora tá melhor, eu acho, né? Tá. Olha o que ele está fazendo. Ele está financiando essa transação com 50 bitcoins provenientes desse endereço aqui, ó, 0411db, blá blá blá. E repare que uma das saídas ele está pagando de volta para o mesmo endereço, ó, 0411db93 alguma coisa. A primeira transação de Bitcoin já reutiliza endereço. O Satoshi reutilizava endereço. Vocês estão vendo aqui. E se eu clicar aqui no... Qualquer Block Explorer faz isso, tá? Se você clicar aqui no endereço mesmo, você consegue ver todas as transações cujo aquele endereço participou. No caso aqui tem 6 transações, tá? Repare que, ó, a primeira é a Coinbase Transaction, que produziu os 50 bitcoins lá inicialmente. Foi minerado em algum momento, tá? Depois teve essa transação, que ele usou os 50, pagou 10 e voltou 40 de troco para o mesmo endereço. Depois ele usou aqueles 40 que ele tinha lá, ó, na UTXO nova. Pagou 10, não sei para quem, e pagou 30 para ele mesmo de novo. Eu utilizando endereço pesado, ó, tá? A setinha vermelha, se eu não me engano, é que já foi gasto. E a setinha verde, aqui ó, tá vendo? A setinha vermelha que já foi gasto. E se eu não me engano, a setinha verde quer dizer que não foi gasto. Mas é como esse sistema renderia. Deixa eu clicar aqui. Ó, tá vendo que nem vai para nenhuma outra transação. Se a pessoa tiver uma chave pública, ela consegue ver então, todas as transações. Você não precisa nem ter chave, você só vai lá e baixa a blockchain inteira e vê as transações. Quando você sincroniza um nó, você pode pedir para ele indexar todas as transações, que fica um pouco mais rápido. E aí você mesmo já levanta esse histórico aqui rapidinho. Isso que eu estou te mostrando aqui não tem nada especial. Você viu que eu não botei senha, só estou olhando a blockchain. Os nós já fazem isso meio que automaticamente, entre aspas. Isso que falou seria pelo Bitcoin Core. Bitcoin o quê? Core. Sim, mas qualquer outro cliente você vai conseguir fazer a mesma coisa. Tá? Agora repare, ó. Então repare, no caso aqui, tá? É uma transação muito específica que eu sei que era o Satoshi. E a gente sabe que era o Satoshi porque, porra, nesse momento aqui só tinha uma pessoa na rede. A gente não sabe quem é, ele é um pseudônimo também. Repare, eu não sei quem é a identidade dele, tá? Mas repare que não é anônimo isso aqui. Eu sei que ele recebeu 50 BTC aqui, ele gastou 10 BTC nessa transação, depois ele gastou mais 10 BTC nessa transação, depois ele gastou mais 1 Bitcoin nessa transação, depois ele gastou mais 1 Bitcoin nessa transação, depois ele gastou mais 10 Bitcoin nessa transação. Tudo isso a gente sabe. Hã? Boa prática seria só ter um bloquinho desse. Só ter um quê? Um bloquinho desse que é tipo dinheiro entrando e dinheiro saindo para uma public key. Dinheiro entrando, dinheiro saindo para uma public key. Isso é meio impossível. A gente vai ver casos aqui. Vamos por partes, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é... Repare que eu não fiz nada especial, tá, gente? Nada especial. Informação pública e aberta é simplesmente olhando e falando: uai, esse dinheiro era de alguém. No caso, eu sei que era do Satoshi. Mas pode ser que eu nem saiba de quem é. Mas não importa. É dessa uma public key. Mas eu sei que essa uma public key aqui, ela fez esse pagamento, depois esse pagamento, depois esse pagamento. Olha, eu tô vendo o histórico o histórico de alguém gastando dinheiro. Eu não sei quem é essa pessoa especificamente, só porque eu não sei quem é o Satoshi, mas eu sei que é o Satoshi. Foi o Satoshi fazendo isso. Repare como é trivial você já criar o rastro de você mesmo do que você está fazendo no sistema. Simplesmente reutilizando endereço. Tá? Simplesmente reutilizando endereço. Outra coisa que eu queria mostrar aqui, ó, com relação à reutilização de endereço. Essa estatística também é bem conhecida, tá?
Também não tem nada de muito especial. Tipo, é simplesmente ir lá, baixar blockchain e começar a consolidar as UTXOs. Tá? Tipo, as saídas e ver quem está recebendo o quê. Hã? Manipulação de base de dados. Não entendi? Manipulação de base de dados. É um trabalho bem legal de fazer, inclusive, se alguém quiser fazer alguma coisa semelhante aqui, ó, de projeto final, olhar quantas UTXO tem não sei o quê, tipo, quem é reproduzir esses dados aqui, não é uma coisa muito difícil e eu acho que é algo, trabalhar com esses dados aqui, vocês podem começar a ter insights legais, interessantes, de começar a ter, inclusive, outras perguntas, tá? Mas, por exemplo, esse BitInfoCharts aqui, ele faz o levantamento de quais os endereços que tem mais Bitcoin, né? Nesse caso aqui tem uma lista de os 100 endereços mais ricos de Bitcoin, tá? As baleias. Quem são as baleias? No caso aqui, ó, o endereço mais rico de Bitcoin hoje é esse aqui, que a gente sabe que é da Binance. A Binance é uma empresa, que é corretora, atua no mundo inteiro. A gente sabe que é da Binance, se não me engano é uma empresa chinesa, né? BitInfoCharts.com. Tá? E eles reusam bastante endereços, tá? Ó, tem 5.447 entradas relacionadas nessa carteira aqui e tem 451 saídas. Eles realmente reutilizam bastante endereço. BitInfoCharts. Só procura lá Biggest Bitcoin Addresses ou Biggest Bitcoin Wallets. Isso aqui não é um Google na primeira página, tá? Então repare, é bastante comum reutilizar endereços, tá? É bastante comum até hoje reutilizar endereços, tá? A estimativa, e eu tirei de um estudo recente que está nesse site aqui, pqbitcoin.org, que eles estão estudando o quanto de Bitcoin está vulnerável à computação quântica, tá? Porque uma das formas de vulnerabilidade à computação quântica é você reutilizar endereços. Porque aí você revela obrigatoriamente a chave pública na hora que você gastou uma vez daquele endereço, você obrigatoriamente revela uma chave pública, e aí você deixa a chave pública lá para poder quebrar a coisa, tá? Mesmo que a chave pública originalmente estivesse atrás de um hash. Mas você revelou ela uma vez, e aí você reutilizou e ainda tem fundos, tá? A proteção do hash já não serve para mais nada. Enfim, a estimativa deles é de que hoje tem 4,5 milhões de Bitcoin em endereços que foram reutilizados em algum momento, que ainda estão lá disponíveis, tá? Ou seja, tem 4,4 milhões e meio de Bitcoin, de cerca de quase 20 milhões hoje. Isso dá quanto? 1/4 do supply, mais ou menos, né? Perto de 1/4 do supply inteiro, tá? Que está reutilizando endereços. E aí, aqui nesse contexto desse estudo é de computação quântica, mas repare que eu estou trazendo isso aqui porque também tem esse problema de privacidade envolvido na coisa, tá? Por mais que a gente fale, não reutilize endereço, a quantidade de endereços reutilizáveis está aumentando e não está diminuindo, tá? Na primeira vez que eu vi, esse gráfico também é lá do pqbitcoin.org, desse estudo de computação quântica. Na hora que eu vi esse gráfico a primeira vez, eu fiquei meio assim, cara, isso não faz muito sentido na minha cabeça. Tem mais gente, mais informada, entende melhor do sistema. Por que a gente continua fazendo essa má prática e está fazendo mais, que é reutilizar endereço, tá? Mas esse gráfico aqui talvez explique um pouco melhor, que é as exchanges, elas reutilizam muito endereço. Tem exchange aqui, por exemplo, essa Robinhood aqui, ela basicamente mantém todos os fundos num endereço só. Tudo que transaciona lá tanto você mandando dinheiro para a corretora, quanto você sacando dinheiro da corretora, tudo entra e sai pelo mesmo endereço. Esse aí tá um desses endereços que o senhor mostrou pra gente? Tá, esse da Robinhood tá aqui, ó. Esse da Robinhood é o segundo aqui, ó. É esse aqui, tá? É porque a Binance mantém vários endereços que ela usa, mas em vários deles ela reutiliza esse endereço. Mas trocar o endereço implicaria na troca da carteira, as 24 palavras? Não. A troca do endereço implica a troca da carteira? Não. Eu não expliquei aqui para você, mas tem uma aula gravada. Mas como é que funciona
Como é que funcionaria para você gerar uma chave para cada transação? Tá? A ideia básica é, eu tenho uma seed, que é um número aleatório, 256 bits ou 128 bits, 256 bits, tá? Eu vou lá e sorteio o número. Tá? Vou lá e sorteio o número. Quando a gente falou de chave pública e privada aqui, num primeiro momento eu falei para vocês, qual é a melhor forma de escolher uma chave privada, que é o número de 256 bits? Rola os dados e pega um número aleatório. Mas, na verdade, essa não é a melhor forma de fazer. Tá? A melhor forma de fazer é você ter alguma forma de conseguir ter alguma função que gera chaves para você. De preferência de forma determinística. Tá? Por que de forma determinística? Porque aí simplifica o meu backup. Eu consigo reconstruir as chaves se no futuro eu perder aquelas chaves ali. Tá? Então isso aumenta muito minha segurança no uso do recurso. Então, o que a gente faz? A gente faz exatamente isso, tá? A gente pega essa seed e a gente passa ela para uma função que a gente chama de Key Derivation Function. Tá? Essa Key Derivation Function, ela cospe duas informações para a gente. Ela cospe uma coisa que eu vou chamar, que eu uso como uma chave, e um outro número que eu vou chamar de chain code. Tá? E para que serve esse chain code? Serve para eu ir lá, passar na Key Derivation Function de novo, gerar uma outra chave e um novo chain code. Que é para eu conseguir ficar andando, é como se fosse o estado atual desse processo de geração de chave. Tá? E aí a ideia é que, eu não vou explicar em detalhe, mas tem uma aula gravada lá do ano passado. Em detalhes, como é que calcula? É uns hashes, você junta, concatena com umas informações e tal. Tá? Hã? É um quê? Rehash. O que é um rehash? O cálculo de um novo hash, um passo à frente. Mas é um pouquinho mais complicado que isso, porque enfim, tem uma complicaçãozinha, são 2 hashes que você precisa fazer ali de uma forma bem específica. Tá? Mas qual que é a ideia? A ideia é que eu consigo, a partir da seed, nessa função, nessa KDF aqui, vai entrar uma outra informação aqui que eu vou chamar de path. Que é uma informação que você concatena e vai entrar no cálculo do hash junto, tá? Vai entrar essa informação do path. O que é o path? O path é o caminho, como se fosse um caminho num file system, num sistema de arquivos, tá? Eu consigo, por exemplo, construir... Por exemplo, não. É algo para eu conseguir organizar hierarquicamente essas chaves, tá? Então eu tenho a seed, e a partir da seed eu posso gerar a seed, a chave 0 no primeiro nível da seed. A partir dela. Eu posso gerar a chave 1 naquele nível que veio direto da seed. Assim por diante, até a seed N. Aí eu escolhi um N bem grandão. Tá? Só que eu posso, a partir de qualquer chave dessas, começar uma árvore a partir dali. Então eu posso pegar daqui e gerar, por exemplo, uma outra chave que vai ser a seed 1, 0. Isso aqui é uma outra chave nova. E assim por diante. Então eu consigo organizar hierarquicamente essas chaves, fazendo um processo desse tipo. Tá? E aí para que serve isso? Serve para eu poder pegar esses caminhos aqui e organizar em usos diferentes. Então, por exemplo, se eu fosse uma corretora, eu pensaria em alguma coisa do tipo, eu faria alguns níveis aqui, em algum nível eu ia falar assim, beleza, esse nível que está aqui são chaves que eu vou usar só para gerar endereços para alguém depositar dinheiro para mim. Esse outro nível aqui eu vou usar só para gerar chaves para eu pagar os saques que alguém está me pedindo. E aí eu estou sempre mudando as chaves. Eu estou sempre usando chaves fresh, né? Eu nunca utilizo as chaves. Repare que isso aqui é mais complexo de gerenciar, esse processo aqui. É bem mais complexo de gerenciar isso aqui, tá? Só que isso aqui não era para ser um bicho de 7 cabeças. Para mim não justifica esse monte de address reuse aqui. Eu não sei qual é a justificativa para isso, exceto de que é mais fácil de fazer, mais fácil de implementar, tá? Agora é bem mais inseguro também, bem mais inseguro. Professor, mas também não é inseguro você gerar determinismo, porque se alguém descobrir, ele vai descobrir tudo.
Não é inseguro eu gerar determinístico. Se alguém descobrir alguma coisa aqui, vai descobrir todas as minhas chaves. A KDF que a gente usa é baseada em SHA-512. SHA-512. A gente acredita que é resistente à colisão e é resistente à pré-imagem. Vocês fizeram exercício para ver o que era isso, né? O primeiro exercício, tá? Boa parte da segurança está baseada em resistência pré-imagem. Você, dado um hash, não consegue voltar, tá? Que é uma propriedade relativamente fácil de conseguir nos hashes. Resistência à colisão é mais difícil um pouco, tá? E toda a segurança dessa parada aqui está baseada no você guardar essa seed. Você guardar essa seed de maneira segura. Só que repara que guardar uma seed, que é um número de 256 bits de maneira segura, é o mesmo problema de eu guardar uma chave privada de 256 bits de maneira segura. É o mesmo problema. Então aqui eles têm o mesmo problema. Tipo, do ponto de vista, qual é o segredo que eu preciso guardar? É o número de 256 bits. Nos dois casos é a mesma coisa. Beleza? Vou parar aqui e a gente volta depois do intervalo, beleza? Para falar de anonimização.